Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Alanders. Hoje a gente vai resolver uma questão que caiu no concurso para professor do Instituto Federal do Pará. Uma questão de eletrostática, foi a questão 39 da prova, aliás, e diz o seguinte pra gente, olha só. A figura a seguir mostra duas hastes paralelas, 1 e 2, infinitamente longas, separadas uma da outra por 12 centímetros e com densidades lineares de carga, lambda1 e lambda2, respectivamente. Se o campo elétrico no ponto A, distante 5 cm da haste 1, é nulo, a razão lambda2 sobre lambda1 é de aproximadamente... Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? Ele fala que tem duas hastes aqui infinitas e que essa primeira haste ela tem aqui uma densidade linear de carga lambda1 e essa segunda haste uma densidade linear de carga lambda2. E daí, nesse ponto A, que está a 5 centímetros dessa primeira haste, dessa haste 1, o campo elétrico é nulo. O que acontece? Aqui a gente vai ter a contribuição dos campos elétricos das duas hastes, da haste 1 e da haste 2. Se esse ponto está a 5 centímetros da haste 1 e o total é 12, é porque ele está aqui, olha só, a 7 centímetros da haste 2, não é verdade? Ok. Então a primeira pergunta é, como é que eu calculo o campo elétrico de um fio longo? Que a gente pode considerar essa haste aqui como um fio infinito. Como é que a gente faz isso? Vamos relembrar como é que a gente acha esse campo elétrico? E a gente, para isso, vai usar aqui a lei de Gauss. Veja só, vou colocar aqui um fio infinito, representando aqui um fio infinito. E daí eu vou colocar aqui uma superfície gaussiana. Veja só, uma parte de uma superfície gaussiana cilíndrica aqui. Olha só. De raio, que eu vou chamar aqui de Rzinho. Esse raio aqui, ó, Rzinho. Ok. O que acontece? Aplicando aqui a lei de Gauss, a gente vai ter o seguinte. A lei de Gauss fala pra gente que a integral de superfície do produto escalar do campo elétrico por um vetor atribuído aqui a um elemento infinitesimal de área, ele vai ser igual a carga interna a essa superfície dividido aqui por ε0. Beleza, o que acontece? Devido à simetria aqui nessa superfície gaussiana cilíndrica, se eu pegar aqui um elemento de área e o vetor atribuído a esse elemento de área, veja só, eu vou ter que o campo elétrico, em qualquer ponto, ele sempre vai ser paralelo ao vetor atribuído ao elemento de área, de tal forma que o ângulo entre eles vai ser zero. Dessa maneira, a gente pode dizer que esse produto escalar ele pode ser escrito como o módulo de o módulo do campo elétrico, vezes aqui o módulo do vetor atribuído ao elemento de área. Isso aqui vai ser igual a carga envolvida por essa superfície gaussiana dividido por ε0. Beleza, o campo elétrico ele vai ser aqui, devido à simetria, constante em todos os pontos, o módulo do campo elétrico, na verdade, ele vai ser constante em todos os pontos dessa superfície. De tal maneira que eu posso escrever o seguinte, tirá-lo aqui da integral, vezes aqui a integral de todos esses elementos de área infinitesimais. Deixa eu melhorar essa integral aqui. Isso vai ser igual a carga envolvida dividido por ε0. Bem, mas essa integral sobre todos os elementos de área vai nos dar a área do cilindro. Então a gente pode já colocar aqui, ficamos com o seguinte, campo elétrico, o módulo do campo elétrico, melhor dizendo, vezes essa área que vai ser 2πr vezes L, ou seja, vai ser aqui o perímetro dessa circunferência vezes um comprimento aqui que eu vou considerar dessa parte dessa superfície gaussiana. Isso vai ser igual a carga envolvida. Em termos da densidade linear de carga, a carga envolvida ela vai ser lambda L sobre ε0. Posso cancelar aqui esse L com esse L, de tal forma que o campo elétrico de um fio infinito ele vai ser igual, veja só, a lambda dividido por 2πε0 vezes R, ou vezes Rzinho, para ficar como o Rzinho que eu já tinha colocado aqui. Percebe uma coisa, o campo elétrico de um fio infinito ele é inversamente proporcional aqui ao raio, que eu quero dizer, a distância ao fio, diferente de uma carga pontual, cujo campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui é inversamente proporcional à distância, então é legal a gente perceber essa diferença aqui.
Ok, então esse daqui é o campo elétrico, módulo do campo elétrico, atribuído aqui a um fio infinito. Se a gente quiser escrever o campo elétrico mesmo, a gente coloca aqui o vetor e coloca a direção dele, que vai ser aqui para a gente, olha só, uma direção radial. Ok? Beleza, então esse daqui é agora o campo elétrico. A gente está interessado no módulo. Então, voltando aqui para a figura, a gente vai ter o seguinte: se nesse ponto A o módulo do campo elétrico é zero, é porque eu tenho um campo elétrico devido, por exemplo, a esse 1 apontando para esse lado, vou chamar de E1, e eu vou ter um outro campo elétrico aqui apontando para o outro lado, que eu vou chamar de E2, devido a outra haste. E nesse caso, nessa situação como é zero, eu tenho que E1 é igual a E2. Então eu vou colocar aqui embaixo, olha só, vou voltar aqui para baixo e vou colocar assim, trocando até de cor, eu vou colocar como E1 é igual a E2, eu vou poder escrever que lambda 1 sobre 2π ε0 vezes R1 vai ser igual a lambda 2 sobre 2π ε0 vezes R2. E daí eu cancelo 2π ε0 aqui e aqui, e eu vou chegar à conclusão de que, veja só, lambda 2 sobre lambda 1, que é o que ele pede para a gente na questão, vai ser igual a R2 sobre R1. R2, como a gente viu aqui, a gente tinha visto aqui, é 7 centímetros. 7 centímetros, já que ele dá esse 5 e o total é 12. E R1 é 5. Então a gente pode escrever, veja só, 7 sobre 5. Isso aqui vai dar, multiplicando em cima e embaixo por 2, 14 por 10, que é 1,4. Então essa daqui é a nossa razão procurada nessa nossa questão, 1,4. E a gente marca aqui a nossa alternativa C. Essa questão bem interessante nesse concurso aqui para professor do Instituto Federal do Pará. Bem, pessoal, espero que tenha ficado tudo muito claro. Te espero nas próximas questões. Valeu!